Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Como é que foi o final de semana? Espero que tenha sido muito bom o final de semana de vocês, hein? Bom, vamos dar início agora a mais uma aula de história. Hoje, 6/7/2020, nós vamos iniciando aí também com um novo conteúdo falando sobre a agricultura e suas transformações. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre os vestígios, né? O que são os vestígios, onde nós podemos encontrar os vestígios. Mas professora, a gente já tá pulando de assunto assim? Bom, história é um longo assunto, tem várias coisas para nós vermos, né? Mas as características do campo também, elas influenciam na história dos nossos passados, sabia? Porque antigamente a maioria das pessoas, elas trabalhavam no campo, elas viviam no campo. Todo o processo de produção, ele se deu início aonde? No campo, na área rural e principalmente na agricultura. Vocês viram que durante as nossas aulas nós vimos aí sobre os povos antigos e a forma de produção deles era a agricultura, até mesmo aqueles povos que eles não se fixavam em um único local, como por exemplo eram os povos nômades, né? Eles também tinham uma forma de agricultura, sabia? Claro que não era extenso, porque eles não ficavam em um único local. Mas essa forma de produção, ela se intensificou a partir aí dos povos sedentários, onde eles começaram a produzir o seu próprio alimento, deixando aí de lado um pouquinho a questão da coleta, né, da caça aí. Claro que essa forma de produção eles faziam também para a sobrevivência, mas depois que eles começaram a domesticar os animais, começaram a fazer as plantações, essa forma aí de caça, ela deixou um pouquinho de lado, deixou de existir um pouco a partir dos povos sedentários. Então a gente vai ver aí por que a agricultura ela é tão importante para a produção desses povos. E hoje é importante, com certeza. Nós necessitamos aí da produção do campo para a nossa sobrevivência. Campo e cidade estão sempre se relacionando aí. Então a gente vai ver algumas das economias do que é produzido no campo. Por exemplo, nós temos a agricultura, a pecuária, que são exemplos de produções no campo e são muito importantes para a economia de todo o país. Vamos lá. Lá na página 20, 21 e 22 é onde você vai ver esse assunto aí. A espécie humana, ela surgiu aí, né, há milhares de anos. Os humanos, eles migraram por diferentes partes do mundo. Isso aí a gente já sabe e vimos durante as nossas aulas sobre aí a questão da coleta, da caça e da pesca. A domesticação do fogo também, que transformou a vida das pessoas. São os assuntos aí que a gente viu durante a nossa aula passado, ok? Então eu só coloquei basicamente um resuminho para vocês. E aí nós temos essa imagem. O que essa imagem para vocês ela representa? O que será? É uma imagem da área urbana ou da área rural? Claro que é uma imagem da área rural. Ele está mostrando o que? A questão do plantio, né? Do que? Da questão do tratamento do solo. Ele está mostrando aí o campo em si, olha só como é que tá lindo depois da sua produção. E logo em seguida nós temos a colheita. É um processo aí que não é tão fácil assim. A gente muitas vezes pensa, é só plantar e deixar lá. Se você plantar alguma coisa na sua casa, será que vai nascer assim do nada? Não, você tem que ter um tratamento aí no solo, você tem que tratar da planta, regar a planta, olhar a planta. Então, tudo isso aí é feito também no campo e muito mais ainda, hein? Vamos lá.
No continente asiático, diversas mudanças elas começaram a ocorrer na vida dos grupos humanos, pois alguns deles aprenderam a plantar alimentos. Então, olha só, surgimento da agricultura, tá vendo? Eles estavam comendo a fruta, comia a fruta, e aí toda a semente daquela fruta, ela ficava ali. E aí ao longo do tempo essa fruta ela ia crescendo. Então eles basicamente estavam plantando, mas eles não estavam sabendo que estavam plantando aí. E aí olha só, tá vendo que na cabeça da mulher tá, nossa, o que é isso que tá crescendo aqui, né? Que dúvida. Isso aí é a agricultura, olha só. Então isso favoreceu o surgimento da agricultura. Você jogou uma sementinha, claro que não é sempre assim que acontece, né? Não é você jogar a sementinha ali e vai crescer, não. É bem difícil isso acontecer, mas se você tiver uma terra boa, né, um bom solo, você consegue sim ter uma plantinha ali, uma plantação crescendo de maneira sozinha, sem você tratar, mas é bem difícil aí. Então essa imagem ela tá mostrando basicamente como é que foi esse surgimento da agricultura, né? Eles, nossa, cresceu uma planta assim, e eles nem sabiam, né? Nem sabiam, por isso surgiu a dúvida e aí veio a ideia. Tá vendo que ela teve uma ideia? Nossa, então quer dizer que se eu jogar uma semente, uma planta ali, vai crescer. Então, a partir desse momento aí o surgimento da agricultura. Novos modos de vida. Para cuidar das plantações e dos animais, muitos povos migraram para as regiões onde haviam rios, fundamentais para irrigar as plantações e fornecer água para a população e para os rebanhos. Bom, aí a partir desse momento, né, já passando muito tempo, as pessoas viram que se elas plantassem próximo aos rios, onde o solo é o que? O solo ele é mais fértil, tem uma melhor qualidade de fazer a irrigação, né? Ou seja, jogar a água, trabalhar com aquele solo, é muito mais fácil plantar. Então, ele está mostrando nessa imagem, por exemplo, algumas pessoas, alguma população trabalhando próximo aí aos rios. E isso aí é muito importante para a sociedade até atualmente, né? Para nós atualmente também, certinho? Essa daí é algumas questões que nós vamos ver nas próximas aulas. Basicamente eu fiz uma introdução do que a gente vai ver, tá ok? E aí nas próximas aulas a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa economia aí grande e extensa no campo aí, certo? Para casa vocês vão fazer a página 20 e 22 do livro de História. Página 20 e 22, ok? Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima aula. E aí galerinha, beleza? Professor de Educação Física, a gente vai fazer nosso alongamento de praxe, tá? Fecha a perninha, pega lá embaixo e vai contar até 10. Terminou, abre a perna. Estica. Sempre com até 10, tá? Bota a mão na cintura e estica. Volta. Corre. Na cintura. Bora para a elevação. Terminou aí, a gente já vai dar atividade que preparei. Valeu? E aí galerinha, beleza? A aula de hoje Funcional Kids. É um material fone, bola, tapete, vou passar para vocês, tá? A primeira atividade é essa aqui, eu botei os fones que vai trabalhar aqui, frente e fora. Essa é a primeira. A segunda
a gente vai fazer o quê? A gente corta mais 3 canetas por aqui, ó. Ó, vai. Todas as atividades são 5 vezes, tá? E esse aqui é bem legal, ó. Eu botei aqui, ó. Volto no ovo. Aí volto mais um no ovo. E volta. 5 vezes. E aquela aula do bambolê. Se não tiver bambolê em casa, pode fazer na cerâmica. Dentro e fora. Conta 5 vezes. Valeu? E aí, galera, beleza? Então agora a gente já fez a atividade, agora a gente vai alongar, tá? Mesma coisa, conta até 10. Abre. Volta para a direita. Depois para a esquerda. E vai agora abraçar o joelho. Beleza? Até a próxima aula. Valeu! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete, ministrando aula de língua portuguesa para o 4º ano, aula do dia 6/7/2020. Então, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou sentindo a falta de vocês nos Tira Dúvida, tá? Que agora, a partir dessa semana, nós iremos trabalhar através da plataforma, né? E eu espero contar com a presença de vocês. É muito importante para mim e para vocês também estarem comparecendo à plataforma, tá? Para nós tirarmos as nossas dúvidas e para a gente matar um pouco a saudade, né? Que cada um deve estar sentindo dos colegas, da professora, né? Então, assim, eu peço que vocês compareçam, tá bom? E é muito bom para mim e para vocês também, porque eu poderei de alguma forma estar ajudando vocês nas dúvidas, tá? Eu espero que vocês estejam lá na sexta-feira, ok? Vamos lá. A nossa aula de hoje está na página 51 e 52, que é coesão. Que diz assim, que a coesão textual é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Isso é muito importante quando você vai escrever um texto. Por exemplo, se eu escrever um texto com três parágrafos, esse texto ele tem que estar, os 3 parágrafos têm que estar entrelaçados, eles têm que estar combinando. Eu não posso falar uma coisa no primeiro parágrafo, outra no segundo e outra no terceiro, porque aí o texto fica totalmente embaralhado, nem você consegue entender o que você quis falar. Por isso é muito importante prestar atenção, muita atenção. E isso aqui, ó, coesão, é muito importante quando você vai escrever um texto, ok? Porque o texto tem que estar bem entendido do primeiro parágrafo ao último, ok? Vamos lá! Como vocês observaram, esse livro de vocês, como é tipo uma revisão, ele vem já trazendo o texto, vem trazendo os conteúdos já, pra gente já ir respondendo, não é verdade? Então vamos lá. Ele diz assim, coesão. Releia o trecho a seguir. Como é de se imaginar, muitas barreiras foram vencidas e hoje a alimentação não é mais um problema para os astronautas.
Frutas e vegetais que podem ser armazenados sem refrigeração são comidos normalmente por esses profissionais. Aí ele diz na letra A: entre as palavras em destaque, uma tem sentido mais amplo e a outra sentido mais restrito. Aí nós temos profissionais, sentido amplo, restrito, astronautas. Por que ele diz assim, sentido amplo e sentido restrito? Porque quando ele diz profissionais, nós temos N profissionais. Então ele é o que? Aberto, amplo. Agora, quando eu me refiro ao astronauta, não, eu me refiro somente àquela pessoa, ao astronauta. Ele não é amplo, ele é restrito, ele é fechado, ok? Vamos lá. A repetição de uma palavra pode tornar a leitura de um texto cansativa. Para evitar isso, é comum a substituição de uma palavra por outra de sentido mais amplo, né? Eu começo a escrever meu texto para não ficar repetindo o tempo todo, como é o caso aqui do astronauta. Eu não vou estar colocando o tempo todo no meu texto o astronauta. Então eu coloco esses profissionais, eu acho um outro sinônimo para a palavra que tem o mesmo sentido para colocar no texto, tá bom? Aí diz assim na letra B: que palavra de sentido mais amplo poderia ser usada para se referir a frutas e vegetais? Então, se eu não ficar, para mim não ficar repetindo, por exemplo, a banana, a melancia, a maçã, aí o que eu faço? Eu generalizo todos no sentido amplo, eu coloco os alimentos. Então, quando eu digo os alimentos, eu me refiro a qualquer alimento, eu coloco vários alimentos juntos, né? Então, esse aí é o sentido amplo. Agora, se eu disser assim, somente a laranja ou somente a maçã, aí é um sentido restrito. Estou dizendo que ele só vai poder comer ou a laranja ou a maçã, sentido restrito, ok? Vamos lá. 2. Leia o parágrafo de uma notícia. Aí diz assim: desde o eclipse lunar da sexta-feira 27, Marte tem sido um fenômeno à parte, com sua proximidade em relação à Terra. Nesta terça-feira, 31, a atração continua, com o planeta atingindo o ponto mais próximo da Terra em 15 anos. Vamos lá. Ele diz, na página 52, identifique a palavra de sentido mais restrito e complete o quadro. Aí nós temos sentido amplo, planeta, e sentido restrito, Marte. Planeta onde cabe o quê? Vários outros planetas, né? E Marte, ele se restringiu somente a só um planeta, Marte. Então é o sentido restrito. Amplo, planeta. Restrito, somente Marte. Ok? Vamos lá. Aí ele diz assim, na número 3, diz assim: escreva as frases inserindo uma palavra de sentido mais amplo. Aí diz assim: as crianças ganharam um cão. O é fiel e companheiro. Então ele colocou no sentido amplo que as crianças ganharam um cão. O animal é fiel e companheiro. Ele colocou no sentido que ampliou. Ele não se restringiu a somente uma raça de animal, do cão, né? Que poderia ser um pitbull, poderia ser um pastor alemão. Ele se restringiu a um animal. Então, animal são várias raças, ok? Espero que vocês estejam entendendo. B. Esse carro vai trazer mais conforto para nós, por isso ele é útil. Então, esse carro vai trazer mais conforto para nós, por isso o veículo automóvel é útil, ok? Vamos lá. C. As rosas são perfumadas, além disso, essas alegram o ambiente. Então, as rosas são perfumadas, além disso, essas flores alegram o ambiente. Quando ele colocou
As rosas perfumadas, ele se restringiu a uma única espécie, né? Mas quando ele colocou as flores, ele ampliou o sentido, tá? D. As gaivotas e as andorinhas são que encantam. As gaivotas e as andorinhas são animais ou aves, né? Que encantam. Lavei a minha calça e a camisa. São indispensáveis em seu guarda-roupa. Lavei a minha calça e a camisa. São roupas ou vestimentas ou peças indispensáveis em meu guarda-roupa. Então ele ampliou, porque pode ser roupas, vestimentas e peças, né? Então ele ampliou aí o sentido, ok? Então, muito bem. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, porque não está difícil, está fácil, tá? E eu espero que vocês estejam realmente fazendo as atividades de vocês, gente. Eu estou contando com a responsabilidade de cada um de vocês, porque vocês já estão no 4º ano. Não precisa o papai e a mamãe estar chamando atenção, brigando com você para fazer a sua atividade, porque isso é uma responsabilidade sua, porque o aprendizado é para você, não é para o seu pai e para sua mãe, ok? Eu conto com vocês, com essa responsabilidade, tá bom? E eu deixo uma mensagenzinha para você que diz assim: criança difícil não existe, não existe criança difícil. Difícil é ser criança nesse mundo de gente ocupada e cansada, sem paciência e com pressa. Infelizmente, isso é uma realidade nossa, né? Do nosso meio. Criança difícil não existe, criança difícil, né? Existem as pessoas que não têm tempo mais para nós, né? Não tem paciência, vive o tempo todo ocupado, principalmente o papai e a mamãe muitas vezes trabalham dia e noite, pouco tempo tem para estar com vocês, né? Aí o que acontece? Diz assim: ai, meu filho é tão difícil, né? Às vezes ele diz assim, que a criança é difícil, né? Mas não existe criança difícil. Nós, pais e mães, que estamos com pouco tempo, pouca paciência e muito ocupado, muitas vezes, para cuidar das nossas crianças, ok? Boa sorte para vocês, boa aula!